Saudações a todos que estão assistindo esse vídeo. Nós vamos agora começar a segunda parte de um estudo comparativo entre os mundos clássico, quântico e espiritual. A intenção é tentar explicar de maneira muito simples, o mais simples possível, não acadêmica mesmo, por que o mundo quântico, por que os fenômenos quânticos são tão diferentes do nosso dia a dia no mundo clássico, normal, no mundo em que nós vivemos, que nós percebemos à nossa volta. Nós já fizemos uma primeira apresentação, onde foi apresentada uma introdução aos fenômenos do mundo quântico, e agora a intenção é dar continuidade. Porém, uma das coisas que nós percebemos ao prepararmos essa apresentação é que essa estranheza toda que os fenômenos quânticos nos trazem passa também não só pelo conhecimento, mas passa também por nos acostumarmos a ela. Tem coisas no nosso mundo do dia a dia que nós nos acostumamos, ninguém nem para pensar o que é isso ou como funciona. Como é que funciona de fato uma televisão, um smartphone, um GPS? Poucas pessoas no nosso dia a dia sequer param para pensar que mágica é essa. Mas estamos acostumados e ninguém estranha. Quando aparecem fenômenos quânticos, quando a imprensa traz isso, ou quando algum segmento traz essa questão quântica, causa estranheza, causa perturbação. Muita gente usa isso de uma maneira até, se apropria da palavra quântica de maneira não muito correta. E a intenção, a proposta agora é a seguinte: vou fazer uma breve retrospectiva da primeira apresentação, mas a recomendação é que quem não assistiu a primeira parte, assista. Quem já assistiu, assista de novo. E depois de assistir de novo, assista a segunda parte de novo, porque eu percebi isso comigo. Quanto mais eu lia sobre o assunto, quanto mais eu raciocinava sobre o assunto, quanto mais refletia sobre essas esquisitices quânticas, menos esquisitas elas iam ficando para mim. Eu meio que comecei a me acostumar com elas. Independente de entender, de conhecer a matemática, de saber a física por trás dela. E a proposta dessa apresentação não é a gente aprender física, aprender matemática, aprender as equações. É pelo menos, quando falar em qualquer coisa quântica, nós podemos reconhecer. Não, isso aí é uma ilação, isso aí é uma analogia inadequada, isso aí tem sentido. De fato, existem uma escala onde as coisas podem funcionar de maneiras tão estranhas. Então, essa é a proposta. Na primeira apresentação, nós tivemos que mostrar alguma coisa do mundo clássico e já entrando em alguma coisa do mundo quântico. E tivemos um cientista do passado que se interessou muito pelo assunto. Se interessou tanto que nós convidamos ele para nos ajudar nessa segunda parte. Sir Isaac Newton, devidamente equipado, com uma roupa especial aí da Marvel, onde ele vai poder nos ajudar a visitar o mundo quântico mais para o final. Então está ele aí pronto para a missão a que ele se propôs. Começando. O mundo clássico, o mundo que nós vivemos, é o mundo que nós percebemos pelos nossos 5 sentidos. Mas os nossos 5 sentidos têm limites. Né? A visão vai enxergar até 0,1 milímetro, mais ou menos. Coisas menores do que essa, ela não enxerga. O mundo, as leis que regem o mundo clássico, conseguem ir além da nossa visão. Elas vão chegar na escala molecular, na escala aí de Angstrom, de 10 Angstrom, nanômetro. Mas, mais do que isso, começa esse outro mundo. Da escala atômica para a escala subatômica, há uma espécie de mudança drástica no comportamento até da ciência. É como se fosse uma outra ciência. É como se fosse uma outra matemática, uma outra física.
E nós vamos tentar entender um pouquinho dessas diferenças sem nos preocuparmos nem com a matemática e nem muito com a física. Mas ressaltando como primeira grande diferencial, como portal divisório entre o mundo clássico e o mundo quântico, que até a escala nós podemos ir reduzindo, ampliando a nossa percepção do mundo até a escala molecular. Lá já começamos a entrar na escala e no mundo quântico. E essa escala do mundo quântico, ela mal pode ser percebida pela instrumentação científica. Aliás, esse foi uma característica do início da física quântica. No início, a turma teve que apelar muito para a matemática e para as teorias, que com o passar das décadas, com o refinamento da instrumentação científica, teorias e equações foram sendo comprovadas. E aí, a chamada física quântica ou mecânica quântica se confirmou como um ramo da ciência por incrível que pareça, né? Parece um paradoxo, né? Mas de alta confiança na reprodução dos fenômenos. E, ao mesmo tempo, de dificílimo entendimento da natureza desses fenômenos. Ainda na revisão, a palavra quântico, usada à torta e à direita, quando tem um significado muito simples. Foi Planck, um dos pais da mecânica quântica, que resgatou ela do latim, para dizer algo bastante simples. É a quantidade mínima de alguma coisa. Exemplo. Temos aqui alguma coisa, um cacho de uva, numa balança, 635 gramas. Qual é o quantum da uva? É uma uva. Não dá para comprar menos do que uma uva. Então, uma uva é um quanto, é a quantidade mínima de um cacho de uvas. E esse cacho de uvas são muitos quanta. Quanto é o plural de quanto. Então, de novo, 6 ovos, um ovo. O ovo é o quantum. E essa balança tem 6 quanta, 6 ovos. Então, é um conceito simples, onde Max Planck quis frisar que na natureza, quando as coisas diminuem muito, se chega a quantidades mínimas de certas grandezas. Isso parece o átomo, né? Só que o átomo já ficou para trás, a turma já desceu e já dividiu ele. Então a quantidade mínima não é mais o átomo, não. O átomo não é mais um quanto. A não ser que a gente queira pensar coisas assim. Uma pedra de carvão, muitos quanta. Um átomo de carbono seria o quanta da pedra de carvão. O quantum da pedra de carvão. Agora ele pode ser dividido? Pode. Aí não é mais carvão. Aí vai ser outras coisas. Mas, em essência, o que define a escala quântica, o mundo quântico, é se nós já estamos no nível atômico e subatômico. E essa questão de escala vai ficando crítica à medida que nós vamos diminuindo o tamanho dos objetos que nós estamos observando. Exemplo simples. Todo mundo sabe beber água num canudinho, beber Coca-Cola num canudinho. Agora, se esse canudinho tiver um diâmetro menor que 1 milímetro, coisas estranhas começam a acontecer. Quando se solta o canudinho, a água desce. Se colocar um canudinho de 0,3, 0,4 milímetros num copo com água, ela sobe. Sem precisar de fazer uma sucção, sem precisar fazer uma diferença de pressão. Porque aqui outras forças entram em jogo, a força de tensão superficial promove uma subida do líquido num canudo capilar. Efeito de escala. Esse copo d'água, se ele for entornado, a água cai e o gelo idem. Ninguém pensa em ter pedras de gelo flutuando sobre as nossas cabeças. Esquecem que, quando olham para uma nuvem, nós estamos vendo toneladas de água e gelo. Num estado de tamanho de partícula tão pequeno, olha, observem, menor que 0,02 milímetros. Pensando que o mínimo que a gente consegue enxergar é 0,1 milímetro. Então, essa gotícula d'água aqui, nós nem mais enxergamos como uma gota. Os cristais de gelo tendem a crescer, mas começam assim também. Então, nessa escala, coisas estranhas já estão acontecendo e não é ainda a escala quântica. Vamos lá, então. Começando agora a entrar no mundo quântico, já soa o sinal de alerta. Os pais da mecânica quântica já
estranharam também, discutiram muito entre si e diziam coisas assim: Bohr, se a mecânica quântica não te assustou ainda, você não entendeu nada. Einstein, quem entra em contato com a física quântica sem se espantar, sem ficar perplexo, é porque não entendeu nada. Eu gosto mais do Frey, não. Se você acha que entendeu alguma coisa sobre mecânica quântica, é porque você não entendeu nada ainda. Então, esse é o alerta de quem quer entrar nesse mundo. Mas vamos começar pelo mundo clássico. Nada mais clássico que a lei de Newton. Né? Mas nós não estamos preocupados com a lei de Newton aqui. Tá? Pode ficar tranquilo, Newton, que nós não vamos questionar as suas leis. Nós estamos interessados num outro fenômeno. Para poder enunciar a lei de Newton, segundo as lentas, né? Ele viu a maçã caindo. Primeiro ele teve que ver a maçã. Que fenômeno foi esse? Uma fonte de luz, o Sol era dia, aqui uma lâmpada, emitiu uma onda luminosa, emitiu um raio de luz, vamos chamar de raio de luz, que bateu na maçã e refletiu no olho dele. O que ele viu foi a luz refletida que bateu na maçã. Se ele estivesse olhando em outra direção, ele veria a luz refletida de outros objetos, não enxergaria a maçã. Então, essa é a base do fenômeno luminoso, a base como nós enxergamos o mundo à nossa volta, dos 5 sentidos, aquele que nos dá maior percepção do mundo à nossa volta. Então, o destaque aqui é para a luz. Nós vamos seguir o caminho da luz nesse estudo, para poder mostrar como é que a coisa foi mudando à medida que nós fomos entrando e compreendendo os fenômenos quânticos. Newton, 1600 e pouco, século 17, ele achava que luz era feita de corpúsculos luminosos. Mas escreveu alguns artigos sobre isso, mas encontrou opositores. Huygens e Hooke achavam que luz não era corpúsculo, luz eram ondas, radiação. Ficou essa dúvida, quem estava certo, Newton ou Hooke e Huygens, e os outros que aderiram à interpretação da luz como uma teoria ondulatória, até que alguém resolveu bater o martelo. Em 1801, Newton já nem era mais vivo, não teve o desprazer de se ver vencido, Jung fez a famosa experiência da dupla fenda. O que ele pensou? Se a luz for de fato corpúsculos, e eu colocar um anteparo na frente só com um rasgo, vai bater corpúsculo por corpúsculo aqui e vai fazer uma imagem assim. Se tiver 2 rasgos, vamos fazer duas janelas iluminadas, 3 rasgos, 3 janelas iluminadas. Mas se a luz for uma onda, quando uma onda passa por esses rasgos, ela se divide em 2 ondas. E há um fenômeno que já era conhecido na época de interferência de ondas. Se 2 cristas de onda se juntam, elas se reforçam e há um aumento da intensidade de onda. Se uma estiver no vale e a outra estiver no pico, elas se anulam e a onda desaparece. Foi o que aconteceu aqui quando Jung pegou 2 fendas e projetou um raio de luz sobre elas. Apareceram 2 ondas do outro lado que sofreram um fenômeno de interferência e que projetaram uma imagem, não de 2 janelas, mas de muitas janelas, com uma forma que ele chamou de franja. Franja de onda. Isso é um fenômeno bem conhecido, típico de um mecanismo ondulatório. Isso tudo é um resumo, tá? Está tudo bem explicado com imagens animadas na primeira parte. Então, Jung provou que Newton estava errado e que luz é uma onda. Tá, luz é uma onda. Então, se luz é uma onda, agora eu estou ampliando um pouco o que não foi apresentado na primeira ainda. Se a gente está falando em onda, nós temos que definir que uma onda ela é caracterizada pelo seu comprimento de onda, pelo espaço percorrido entre 2 picos ou entre 2 vales. E que a intensidade dessa onda é dada pela amplitude, quanto ela sobe ou quanto ela desce. Mas o número importantíssimo é a frequência. Quantos ciclos essa onda faz por segundo? Se nós colocarmos um reloginho aqui, nós poderíamos medir esta onda, quantos ciclos faz por segundo. Quanto maior a energia transportada por essa onda, maior a frequência dessa onda. Visto isso, voltamos para a luz. De fato, a luz
ela é, na física clássica, entendida como um fenômeno ondulatório. E com uma coisa importante: cada comprimento de onda é percebido pelo olho humano como uma cor diferente. A luz, cor de menor energia, é o que tem maior comprimento de onda. Quanto maior o comprimento de onda, menor a energia. Muito bem. Então, uma onda com 700 nanômetros é um vermelho. Tem menos energia do que uma onda com 400 nanômetros, que é um violeta. O violeta carrega maior energia, tem uma frequência maior, uma vibração mais intensa. Essa é a luz visível. Porém, agora nós queremos ampliar o conceito para onda eletromagnética. Na verdade, a gente quer fazer o contrário. Como luz é algo mais corriqueiro, vamos adotar o nome luz para qualquer comprimento de onda. Para simplificar nossa vida, nós queremos fazer algo bem simples. Nós não queremos criar nenhuma postura aqui de empolada de terminologia científica. A frequência das ondas eletromagnéticas varia em uma grande gama. Nesse intervalo, nós enxergamos chamando de luz visível. Se for um comprimento de onda maior, nós vamos para o infravermelho, para o micro-ondas, para ondas de rádio. Se for comprimento de onda menor, com maior frequência, nós vamos para o ultravioleta, para o raio-x e para o raio gama. Assim. Esse é o espectro, onde agora nós vamos propor chamar tudo de luz, mas na verdade luz visível é só isso aqui. O espectro varia daquelas clássicas ondas de rádio até as ondas de raio gama. Mas para nós, no momento, tudo é radiação eletromagnética, tudo é luz. De uma maneira que se conhece melhor, principalmente a velha guarda, no tempo que se assistia à rádio, né? As rádios costumavam, as estações de rádio costumavam divulgar a sua frequência. Rádio tal, 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 na faixa de 1 MHz, 1 GHz, e por aí vai. Então, Hertz é a frequência. Quanto maior a frequência, nós estamos nessa direção, maior a energia, menor o comprimento de onda. Onda de rádio, em torno de 1 GHz. Desculpa, 1 MHz. Onda de raios de FM já caiu um pouquinho, né? 88, 92, a gente tem nossa estação preferida em megahertz. O famoso wireless 2.4 GHz. Cada vez menor o comprimento de onda, mais energia. E aí nós vamos chegando no infravermelho, que é usado medicinalmente até, ou para visão noturna. Chegamos na faixa do visível e entramos no ultravioleta. E aí começa a ficar perigoso, porque a quantidade de energia transportada aumenta muito e o ultravioleta já começa a fazer danos à saúde. Por que não se pode tomar sol ao meio-dia? Porque a radiação ultravioleta está no seu máximo. E se aumentar mais ainda, chegamos no raio-x. Não precisa nem falar do raio-x, né? Todos os cuidados que se toma, aqueles aventais de chumbo, quando precisamos fazer um exame de raio-x, que vai até os ossos. Mas nada é mais potente que o raio gama. A frequência do Hooke, né? O cinema reconheceu isso, a ficção reconheceu isso, e quem produziu o Hooke foi a radiação gama, a de maior energia transportada. Visto isso, há algo que eu esqueci de falar no início. Primeira parte, segunda parte, só ciência, de um ponto de vista bastante simplificado. Mas temos um objetivo maior, que é partir do mundo clássico, verificar se o mundo quântico acrescenta algum conhecimento para tentar entender alguma coisa do que fala a espiritualidade. Hoje só um slide, nada além disso. Se quem estiver assistindo essa apresentação estiver interessado apenas na parte científica, não se preocupe, é só um ponto de atenção. Porque quem está preocupada com fenômenos espirituais, espiritualistas, encontra muito esse conceito de luz. Né? Até os santos da Igreja Católica costumam ter uma auréola, são representados como uma luz em volta da cabeça. Isso tem um significado profundo. Aí a questão é, será que entender o que é a luz do ponto de vista científico acrescenta um pouco ao conhecimento
dos fenômenos espirituais, onde se usa tanto essa questão de luz e de vibração, só para chamar a atenção, nós voltaremos a isso em outras apresentações, depois que a gente tiver explorado o mundo quântico. Muito bem. E aí, estamos em 1900, a ciência clássica achou que já estava com tudo dominado. Newton já tinha, 2 séculos antes, estabelecido as suas leis da gravidade, primeira, segunda lei, terceira lei de Newton. Maxwell tinha estabelecido as leis do magnetismo, do eletromagnetismo, unificou o magnetismo com o eletromagnetismo. A termodinâmica também já tinha se apresentado e acrescentado muito, principalmente no trato com líquidos e gases. E a turma achava que a ciência está toda dominada, agora vamos ter que medir com mais precisão alguns fatores e pronto. Mas tinha algumas coisinhas que a ciência clássica não explicava. 2 delas se destacaram. A questão do corpo negro e a questão do efeito fotoelétrico. Na questão do corpo negro, primeiro veio Planck, estudou muito o assunto, resolveu matematicamente o problema, porque a matemática que a teoria fornecia até então dizia que um simples pedaço de ferro levado ao rubro ia matar todo mundo à sua volta de calor tão intenso. Isso não era verdade no mundo real. Então, tinha-se dados experimentais medidos em laboratório que não batiam com a matemática e não batiam com a teoria. E o trabalho de Planck foi tentar juntar os 3. Ele conseguiu acertar a matemática, mas para acertar a matemática, de maneira muito simplificada, ele tinha números que iam ficando tão pequenos que qualquer número dividido por um número muito pequeno tende a ser muito grande. E aí que dava uma energia enorme. Ele teve a seguinte ideia: mas e se eu limitar isso? Limitar um tamanho mínimo. Vamos limitar a um quantum. A energia que é irradiada ou absorvida por um corpo que está entrando em incandescência, ela tem um valor mínimo para irradiar ou para absorver. E aí a matemática funcionou. Só que eu tinha que fazer uma apresentação e não conseguia explicar isso. Ele soltou essa explicação do quanto, não se convenceu e passou o resto da vida tentando achar uma explicação melhor. Mas 5 anos depois, Einstein, recém-chegado no campo científico, ainda um funcionário de escritório de patentes, publica 5 artigos que revolucionaram o mundo da ciência, e um deles explicava o fenômeno fotoelétrico de maneira parecida com o que o Planck fez. Só que, em vez de dizer que é uma energia radiada absorvida, ele dizia uma outra coisa. A luz é formada de quanta? De pacotes de ondas discretas. Então, Planck, estudando corpo negro, e corpo negro é um corpo que irradia e absorve a energia com 100% de eficiência. Se nós pegarmos um metal aquecido ao rubro, ele não é um corpo negro, porque ele não é 100% eficiente. Mas dá para uma boa ideia que seja um corpo negro. Quer dizer, de negro não tem nada, ele absorve e irradia, ou seja, ele se ilumina. E o que nós sabemos é que quanto maior a temperatura com que nós aquecemos, por exemplo, uma barra de ferro, tá, mais iluminado ele vai ficando e as cores vão mudando. E nós já vimos que o vermelho é a cor de menos energia. Então, começa a aquecer, vai ao rubro. Se continuar aquecendo, passa para o laranja, vai para o amarelo, dependendo do material, que o material pode fundir antes, né? Não necessariamente vai passar por todo o arco-íris. Mas o corpo negro teórico passa por todo o arco-íris. E aí, Planck resolveu esse problema usando o conceito de quantum, de energia. E Einstein, por sua vez, enfrentou um outro problema que a teoria clássica não respondia, que era um raio de luz, batia no metal e emitia um elétron. Mas o que tem de mais nisso? É meio estranho, mas o que tem de mais? Tem de mais pelo seguinte: se fosse um raio de luz violeta, mesmo que a luz fosse fraquinha, que representada só com 2 raiozinhos, ela liberava muitos elétrons. Já uma luz mais amarelada, se tinha que colocar uma intensidade mais forte,
emitia elétrons, liberava elétrons, mas em menor quantidade. E uma vermelha, colocasse o que quisesse, ela não emitia elétron nenhum. Isso ia contra o bom senso da época e contra a teoria existente. Porque se a questão é de energia, basta eu colocar mais e mais intensidade luminosa que eu tinha que conseguir tirar elétrons. Mas isso não acontecia na prática. Veio, então, Einstein disse o seguinte: não, tudo se passa como se feixe de luz fosse constituído de quanta? De ondas discretas. Ele chamou de pacotes. Tá? Aqui está representando como se fosse um pacotinho. Anos mais tarde, esse pacote passou a se chamar de fótons, mas isso foi mais de 20 anos depois. Mas eram os fótons. Só que Einstein chamou de pacote de energia luminosa. Era um conceito muito maluco, porque agora Einstein está desdizendo o conceito que ele estava já sedimentado de que luz é uma onda. Ele está dizendo que é uma partícula, é um pacote, é um fóton. O fóton, a partícula, o pacote vem e arranca elétrons. É o efeito fotoelétrico. Mas voltou a ser partícula? O corpúsculo, Newton, então, estava certo? O Newton deu risada lá, onde quer que ele estivesse. Ele riu de felicidade. Espera aí, não era um corpúsculo, mas era um fóton. Então, eu não estava tão errado assim? Bom, durante décadas não, mas mais de uma década, durante quase 20 anos, a turma não deu muita bola para o que Einstein falou. Einstein não era o Einstein ainda. Até que um cara, tentando provar que ele estava errado, provou que ele estava certo. Aí começaram a levar a sério. Em 1921, provaram que, de fato, existem os fótons. Aí, um outro grande da época ficou invocado. Disse, poxa, se vocês estão me dizendo que aquilo que eu pensava que era uma onda é uma partícula, então eu vou dizer o contrário. Toda partícula também é onda. Aí ele criou o conceito de dualidade onda-partícula, onde é o seguinte: você escolhe como você quer encarar. Ah, mas é uma bola de futebol, não tem importância. Calcula o comprimento de onda dela, calcula a frequência dela. Você pode trabalhar com ela como se fosse uma onda. Ah, é uma radiaçãozinha. Ah, mas para mim é melhor pensar como se fosse uma partícula. Calcula as características da partícula dela e vai dar tudo certo. Este momento aqui, a dualidade onda-partícula, mudou a física quântica. Trouxe uma nova física quântica, onde as coisas ficaram muito confusas. Eu não vou poder mostrar esse ramo aqui agora. Vou só falar um pouquinho mais sobre a diferença que surgiu, porque eu teria que entrar no caminho do elétron, e a proposta é seguir o caminho do fóton, da luz. O caminho do elétron é um caminho mais difícil. Nós fizemos um estudo no início do ano, seguindo o caminho do elétron, e acabou sendo interrompido porque não cumpriu o objetivo de levar de forma simples um melhor entendimento do que eram os fenômenos quânticos. Então, nós estamos agora tentando o caminho do elétron, do fóton, desculpa. Mas fica registrada aqui esta outra opção. E a comparação agora entre mundo clássico e mundo quântico, tá? De um ponto de vista quântico. Até então, a gente estava olhando para o mundo quântico como quem está no mundo clássico. Tá? Do ponto de vista quântico, esta bola de futebol aqui, ela pode ser tratada como se fosse uma onda. Tá aqui, ó, essa de cima é uma onda. Mas também pode ser tratada como se fosse uma bola. É indiferente, depende do efeito que se queira fazer. Se quiser tratar como uma bola, é uma bola. Pesa 2 quilos, o chute deu uma velocidade de 10 metros por segundo, fez gol. Ok. Agora, se eu quiser tratar ela como se fosse uma onda, eu vou pegar a equação de de Broglie, que correlaciona a massa de um corpo qualquer, seja uma partícula subatômica, seja uma bola de futebol ou um trem, com a velocidade com que essa massa está se deslocando, a quantidade de movimento que vai dar no produto. Isso aqui é uma constante de Planck, em homenagem a ele. Então, quanto maior a massa, menor o comprimento de onda. Quanto maior a velocidade que se desloca, menor o comprimento de onda. Esta bola aqui
com 2 kg e 10 metros por segundo, ele equivale a um comprimento de onda de 10 elevado a menos 35 metros. Aí é que vem a coisa. 10 elevado a menos 35 metros, nós vamos ver mais à frente, que é o menor comprimento que o homem consegue conceber. Dizer que esta bola é uma onda com comprimento de onda de 10 elevado a 35 metros não significa nada, não serve para nada, é totalmente irrelevante. Então, não adianta querer pegar a bola de futebol e dar a ela um tratamento quântico, porque não vai nos ajudar em nada. Já o elétron é diferente. O elétron, que até então era visto como uma partícula com massa definida, porém uma massa muito pequena, 10 elevado a menos 31 quilos. Se esse elétron for expresso como uma onda, vai dar uma onda de 10 elevado a menos 10 metros. Para vocês terem uma ideia, nós já passamos por isso, não vamos voltar agora, é uma onda de raio-x. Então, esse elétron que está rodando em volta de um átomo, por exemplo, ele pode ser visto como uma bolinha com 10 elevado a menos 31 quilos, que foram as primeiras visões do elétron, ou com uma onda com um comprimento de onda equivalente ao do raio-x. E aí os físicos fizeram a festa, porque fizeram exatamente isso. Jogaram de lado tudo que já tinha sido desenvolvido para o elétron em torno de um átomo e aplicaram sobre ele uma equação de onda. E a coisa deslanchou, mas deslanchou de uma maneira muito estranha, que deu margem a muito bate-boca, e até hoje é um dos responsáveis por a física quântica ser tão esquisita. A explicação começa aqui no elétron, mas nós não vamos entrar no elétron. Vamos seguir em frente. Porque nesse momento, então, o Bohr ficou meio dividido. O Bohr era fanzoca da onda. E ficou essa história. É onda? É partícula? O princípio da dualidade, ele resolveu da seguinte forma. Ele enunciou o princípio da complementaridade. Olha, gente, tudo bem. Você pode dar uma abordagem ondulatória, mas ele é complementar à abordagem corpuscular e vice-versa. Você escolhe como é que você quer lidar com esse elétron. Vai lidar como se fosse uma onda ou vai lidar como se fosse um corpúsculo? E segue seu caminho. Nenhum dos dois está errado, dizia Bohr. O que não pode é achar que vai usar ao mesmo tempo. Uma coisa ou outra. Como Newton já havia dito que o fóton é um pacote que vale uma partícula, então luz e eletricidade tanto podem ser tratados como onda como partícula. Esse é o princípio da complementaridade de Bohr, que começou a tentar conviver com conceitos que até então eram meio que antagônicos. E aí já havia um exercício mental que era o seguinte: Jung, quando fez a experiência da dupla fenda, ele mostrou que a luz se comporta como onda. Tá. Mas agora nós estamos vendo que ela também pode ser tratada como partícula. Se nós repetimos essa experiência, colocando uma partícula de cada vez por essa janelinha, não é mais um jato, onde isso ia se espalhar e podia dar qualquer coisa. É um canhãozinho que vai jogar um elétron cada vez, ou um fóton de cada vez. Demorou algum tempo para que a parte experimental tivesse condições de fazer esse teste. E quando fizeram esse teste, deu onda. Mesmo uma única partícula passando por um desses dois, ainda havia interferência. Aí começam as explicações malucas. Não, porque o elétron interfere com ele mesmo. Não, o elétron se divide, mas o elétron é indivisível, como é que ele se divide? Não, não é o elétron que interfere, é porque a equação é uma equação de probabilidade, é uma equação de onda, a probabilidade é uma equação de onda. Então é a equação da probabilidade que interfere com ela mesma. Vamos ter uma porção de interpretações. Para nós aqui agora, que vale o seguinte: é o fato experimental. Isso é um fato. Mande um feixe de luz
ou mande um fóton ou um elétron cada vez, aparece uma franja. As coisas começaram a ficar estranhas. Aqui dava para explicar. Aqui, dependendo da explicação, você engole ou não engole. Bom, aí resolveram o seguinte: vamos tentar medir por onde esse elétron está passando, para a gente tentar entender o que está acontecendo lá. Aí colocaram detetores. Quando colocaram detetores, deu partícula. Observe que isso aqui é imagem de partícula. É como se os elétrons estivessem passando individualmente, cada um por uma janela, iluminando uma janela e iluminando outra janela. Mas o que aconteceu de diferente? Estamos agora medindo os elétrons que estão passando. Nós estamos olhando para esses elétrons. E aí é que surgiu essa história do efeito observador. Ah, então a consciência do observador mudou o resultado do experimento. Não. Eu vou mostrar aqui agora que não é isso. Isso é uma interpretação que alguns dão, mas que tem outros efeitos no mundo quântico que podem interferir nesse fenômeno aqui. O que fica agora registrado é que, apesar de eu ter tirado isso aqui da internet, a física quântica prova que o seu pensamento cria a realidade. Não. Física quântica não fez isso, não tem ninguém fazendo essas experiências em laboratório que o pensamento cria a realidade, e nem eu estou questionando que o pensamento não faça isso. O que eu estou dizendo é que a física quântica não provou isso. Não é para fazermos analogias não muito firmes. Eu não gosto de analogia. A analogia é válida, a ciência usa as analogias, mas ela tem o seu limite. Tá? Não é assim que a banda toca. Para a física quântica, o ato de observar é medir. Porque observe que, de fato, naquele experimento aqui atrás, deixa eu ver se eu consigo voltar lá, não adianta meter o olho aqui. É um elétron, 10 elevado a menos muitos metros. Totalmente invisível para o olho humano, impossível de ser visto. Ele vai ser medido. Então, para a física quântica, quando a gente tenta medir o elétron, o ato de medir influencia. Já vou mostrar de forma bem clara mais à frente por que influencia. Por enquanto, o observador não está definindo a realidade. A medição está interferindo com a realidade, sim, mas de uma maneira, tem várias explicações para ela, uma delas é muito simples. Nós vamos chegar lá. Isso, nós estamos ainda em 1927, 1930, mas experimentos mais recentes foram além e começaram a contrariar Bohr. Na abordagem chamada de Copenhague, a interpretação clássica dos fenômenos quânticos, é aquele princípio da complementaridade de Bohr. Os sistemas quânticos podem se comportar de forma como onda ou como partícula. Vai depender, agora está mais sofisticado, do aparato experimental com o qual são testados. Se eu faço um experimento para onda, ele vai se comportar como onda. Se eu faço um experimento para partícula, vai se comportar como partícula. É isto aqui. Esse experimento aqui foi feito para onda. Está dando onda. Esse aqui eu quero ver a partícula, eu quero medir a partícula. Então foi feito para partícula. Deu partícula. Então é isso que está sendo dito aqui. Na abordagem mental, é um ou outro, depende do que você quer usar, do que você queira medir. Mas já tem gente aí que está tentando enganar o mundo quântico. E estão fazendo experimentos de efeitos retardados, onde deixa o elétron passar e depois dá um jeito de medir. Tem várias maneiras de fazer isso, mas alguns resultados já estão dizendo que talvez possa ser esse, hein? Um e outro. Como se tem aqui um pacote de onda que de repente vira um fóton, que mais à frente pode virar de novo um pacote de onda que pode virar um fóton. São visões onde o ou já está sendo questionado em cima de experimentos experimentais, experimentos de laboratório. Resumindo, o que nós vimos até agora é desse início da física quântica. Einstein e Planck disseram que emissão e absorção de energia se dá através de pacotes.
os quanta, o quantum. Planck falou isso para a emissão e absorção de um corpo negro, e Einstein definiu isso para a própria luz. A luz se transmite através de quanta, ou seja, vários fótons que seguem o caminho que a gente esperava que fosse de uma onda. Aí veio de Broglie e disse o seguinte: se é assim, você está dizendo que um raio de luz é uma partícula, então eu vou dizer que uma bola é uma onda. E aí estabeleceu a equação dele, que criou a dualidade onda-partícula. A turma fez a festa, daqui a turma fez a festa, e derivou toda a moderna quantificação da presença do elétron na órbita de um átomo. Bohr tentou contemporizar com o princípio da complementaridade, que já está sendo meio que abalado, e veio aquela história do observador, que nós estamos aqui frisando que o problema não é a consciência que está observando, e sim a medição que é feita. Isso é um primeiro resumo. Vamos agora dar uma pequena afastadazinha do caminho da luz, mas ainda vai aparecer um pouquinho de efeito luminoso aqui. Mas vamos ter que olhar para o elétron, porque não dá para não falar em salto quântico. A gente está querendo mostrar as esquisitices do mundo quântico. O mundo quântico é diferente do mundo clássico. No mundo clássico, as coisas se comportam de uma maneira, no mundo quântico se comportam de outra. O salto quântico é típico dessa diferença. Vamos comparar. No mundo quântico, este elétron que está aqui tranquilamente na dele, orbitando um núcleo de hidrogênio, um próton e um nêutron, com uma esfera, uma bola. Pode imaginar uma bola de boliche. Muito bem. Se nós aplicarmos uma força sobre essa bola na vertical, nós podemos levantar essa bola. E podemos colocar essa bola em qualquer altura que a gente queira colocar. Colocou na altura que quis, mete a régua, mede o peso da bola vezes a altura que nós levamos, que nós subimos ela, da energia que foi aplicada para colocar a bola nessa altura. Simples assim. Qualquer que seja o H. H pode ser 1 metro, pode ser 0,1 milímetro, pode ser 1 quilômetro. No mundo clássico, H pode ser qualquer valor, desde que positivo, claro. Qualquer valor. Muito bem. E se nós soltarmos a bola, essa energia que está acumulada nessa altura, acontece o quê? Despenca, tira o pé. E a bola está lá embaixo de novo. Se quiser fazer de novo, sobe, a gente pode fazer isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não, aqui não consegui não, mas... Vai. Vamos lá de novo. Lá vai ela de novo, para um H qualquer, aplicando energia. A energia vai transformar em energia potencial. A energia potencial agora é liberada. A bola cai. Agora vamos olhar para esse elétron. Esse elétron ele está nesta órbita aqui, mas existem outras órbitas em torno do núcleo que ele poderia estar. Se fosse um átomo de carbono, teriam muito mais elétrons orbitando mais de um caminho desses. Muito bem. Aqui nós estamos representando outras possibilidades de orbitar o núcleo. O elétron que está, aquele primeiro que nós vimos lá, ele está no seu estado fundamental, é o que ele quer ficar, estado de menor energia. Essa bola, quando nós soltamos, ela desceu porque ela procurou o seu estado de menor energia. Na natureza funciona assim. Deixa livre e os sistemas vão se mover no sentido de buscar a menor estado de energia. Se, de alguma forma, esse elétron que está aqui no seu estado fundamental absorver energia, aí você pode fazer aquela analogia com a bola subindo. Porque fiz uma força pequena, subiu um pouquinho. Não, ele não sobe um pouquinho. Ele nem absorve. Dá pouquinho de energia para ele, não vai no lugar. Dá mais energia, não sai do lugar. Agora, se der a quantidade certa, ele sai daqui e pula para a órbita seguinte. Pula, dá um salto. Ele não atravessa andando a rua, como nós atravessamos a rua. Ele não sobe milímetro por milímetro, como essa bola subiu. Ele sai daqui e pula para cá. Isso é um salto quântico.
E se deixar ele, agora ele está no estado excitado. Não é o normal dele, ele não gosta disso, ele está ali todo agitadão. Deixa ele se acalmar que ele pimba, libera aquela energia que ele ganhou e volta para o seu estado fundamental. Então, a energia que ele ganhou aqui, ele liberou mais à frente. E quando ele libera essa energia, ele emite o quê? Um fóton. Por isso é que o fóton está aí presente também. É uma segunda maneira de produzir luz. Nós já vimos lá o corpo negro. Nós vimos aquela barra de ferro, a ferradura, aquecida ao rubro, emitindo luz. Quando a gente acende uma lâmpada incandescente, se alguém ainda tiver uma em casa, vai aquecer o filamento de tungstênio, ele vai ficar tão quente que vai ao rubro, emite luz. Aqui é uma outra maneira. Se de alguma forma esse elétron absorve energia, quando ele libera essa energia, ele emite luz, emite um fóton. Assim. Está aqui ele, ó, ganhou energia, pulou. Vai perder energia agora, voltou. Vai dar a voltinha dele, vai ganhar energia, saltou. Vai agora perder essa energia, voltou. Esse é o salto quântico. É um salto discreto. Por que quântico? Porque é a quantidade mínima de energia, é esse fóton. A energia desse fóton é a quantidade mínima de energia que o elétron precisa para sair do estado fundamental. E ele vai para o lugar determinado, que é a seguinte. Se ele conseguisse absorver mais do que esse quantum, ele poderia ir para um segundo nível, para um terceiro nível, absorvendo maior quantidade de energia e voltaria depois liberando um outro tipo de luz. Eu estou só fazendo resumo, imagine, isso é um resumo, é o tempo que eu já estou gastando aqui. Na primeira apresentação, isso é mostrado com cuidado, é mostrado, inclusive, as outras possibilidades. Mas, em essência, aqui nós estamos focando que a energia que ele absorve ou emite é dada pela frequência da onda que ele está emitindo. E aqui é o peso vezes a altura que foi levantado, que pode ser qualquer uma. Aqui não. Aqui não pode. Muito bem. Isso também explica o efeito fotoelétrico de Einstein. A diferença é que, em vez de estar dando energia para um elétron que esteja mais interno, um elétron mais externo, da camada externa, recebe, lembra da história de receber uma luz violeta ou amarela, a vermelha não funciona? Recebe uma onda eletromagnética, luz, se energiza e pula fora. Assim. Vem uma onda, energiza o elétron, ele pula fora. Então, nós temos dois. Não deixa de ser um salto também. Não chama de salto quântico, mas não deixa de ser um salto quântico. Ou vai para um outro orbital, ou vai embora. São as duas possibilidades. Não tem caminho, não tem posições intermediárias. Ou pula de um nível para outro, ou pula fora. Efeito fotoelétrico e o salto quântico. Duas características que não têm nenhuma relação com nós subirmos aquela bola de boliche até alguma altura e depois deixarmos cair. São comportamentos diferentes. Um é contínuo, a gente pode continuamente subir, e o outro é discreto. Vai enquanto, ou enquanta. É meio complicado diferenciar. O quanto é o singular. É um quanto, dois quanto, três quanto, ou vai enquanta. Vários quantos de uma vez só. De novo aqui. Ele perdeu. Vamos ver. Ele perdeu, agora ele vai ganhar. Ganhou, subiu. Perdeu, desceu. Muito bem. De uma maneira mais lúdica, seria o seguinte. No mundo clássico, a gente pode pular para qualquer lugar. Pode ficar do ladinho ali da bola ou pode subir muito. Agora, no mundo quântico, é diferente. A começar que os personagens do mundo quântico são diferentes. Um dos personagens mais importantes do mundo quântico é o elétron e o fóton. Então, vamos pegar aqui o elétron como sendo o nosso personagem, e ele mora no mundo quântico. Esse mundo quântico é assim. O elétron não pode ir para qualquer lugar. Ele tem lugares que são proibidos e lugares que são permitidos. Se ele quiser sair do ar, isso aqui representa o orbital dele. Se ele quiser sair do orbital dele, ele vai ter que dar um salto, rigorosamente, um salto quântico. Ele tem que absorver um quanto de energia que corresponde a essa mudança. Agora aqui ele está com mais energia. Mas eu disse que ele poderia absorver mais. Ele pode absorver um outro quanto de energia
e ir para um segundo nível, para um terceiro nível. Aqui ele está no estado excitado. Ele se acalma um pouco, ele perde esse quanto de energia e desce. Ele se acalma mais, ele perde esse quanto de energia e desce. Ou pode vir direto, então várias as possibilidades. Tá? Mas na essência, é assim que funciona no mundo quântico o tal do salto quântico. Ele não precisa nem se preocupar que vai cair no precipício, porque é impossível ele cair no precipício. Ele está certinho, ou então não vai. Ah, mas energia não, ele não vai. Muito bem. Vamos agora falar de outras esquisitices do mundo quântico. Essa, salto quântico, nós já mostramos. As outras que eu vou mostrar aqui agora estão mais ligadas com aquele caminho do elétron. E aqui agora, faço um pedido a quem estiver assistindo esse vídeo. Se interessar, se for de interesse, que se disseque, se demonstre, que se explique melhor o que vai ser apresentado aqui praticamente num índice, nominalmente, nós teremos que fazer uma, talvez duas apresentações para mostrar esse caminho do elétron. Então, eu pediria que vocês usem o recurso do chat que tem no YouTube para dizer, sim, eu gostaria de ter uma apresentação que mostre os detalhes, por exemplo, do princípio da incerteza de Heisenberg. O princípio da incerteza de Heisenberg é uma coisa também específica do mundo quântico. Não vou explicar aqui agora, só vou dizer mais ou menos o que é. No mundo físico, tem um carro andando na rua. Se eu souber a velocidade do carro, eu posso calcular onde ele vai estar daqui a meia hora. Se eu souber onde está agora e onde estava há meia hora, eu posso calcular a velocidade do carro. Eu posso saber as duas coisas ao mesmo tempo. Eu sei uma, calculo a outra. Eu posso saber com que velocidade esse carro está se deslocando e aonde ele está nesse instante. Problema nenhum. No mundo quântico, não. Esse elétron está passando por aqui, eu tenho que escolher. Se eu quiser saber a velocidade dele, eu tenho que abrir mão de saber onde ele está, com precisão. Se quiser saber onde ele está, tem que abrir mão de saber qual é a velocidade dele. Não dá para saber calcular as duas coisas com precisão simultaneamente. Então, tem que se escolher um ou outro. Tá? Isso é uma expressão matemática que ele desenvolveu, tem umas explicações difíceis de se entender, que a gente pode encarar se houver interesse. Essa aqui é a mais famosa de todas. É a tal da sobreposição quântica. É o gato de Schrödinger. Todo mundo já ouviu falar no gato de Schrödinger. É um gato que está vivo ou está morto? Ele está numa caixa que, em dado momento, pode acontecer alguma coisa que mata o gato. Mas eu não sei se essa coisa aconteceu ou não. Então, esse gato está vivo ou está morto? A física quântica se saiu com essa da seguinte forma. Ele está em estado de sobreposição. Ele não está nem vivo nem morto. É um gato zumbi. Ele está em estado de sobreposição. Esse elétron, ele não está nem no estado X nem no estado Y. Ele está em estado de sobreposição. Só se eu quebrar a sobreposição é que eu vou conseguir saber onde ele está. Enquanto ele está como onda, eu não sei onde ele está, porque a onda eu não vou saber onde está. Se eu quebro essa sobreposição e trato ele como uma partícula, quando coloca lembra aqueles medidores lá, naquele momento ali, se acabou com a sobreposição quântica e ele passou a se comportar como uma partícula. É muito maluco. Tem muita explicação para isso. Eu vou mostrar aqui um slide inteiro com uma opção de explicações. Já ouvi falar em mais de 100 explicações de interpretações da física quântica, mas isso aqui é o que está valendo hoje em dia, a interpretação clássica de Copenhague, que o estado quântico pode estar sobreposto e a gente não saber exatamente o que está acontecendo, se o gato está vivo ou está morto. Pior ainda é o entrelaçamento quântico. Já veio na época de Einstein, que se arrepiou, mas essa é uma atividade assustadora à distância. Por que uma atividade assustadora à distância? Duas partículas entrelaçadas e afastadas ao infinito. Tá, uma aqui, um elétron aqui, o outro elétron na China, mas eles foram entrelaçados. O que é entrelaçado? De alguma forma, eles se ligaram. Ligaram como? Se um está aqui, outro na China, não sei. Mas tem alguma ligação entre eles que ninguém sabe o que é, que faz com que, se eu medir o elétron que está aqui comigo, eu sei as propriedades do elétron que está lá na China.
e vice-versa. Isso pode ser no espaço. E o que o Einstein reclamava? Porque seria possível, então, uma informação. Se eu conheço o que está aqui, imediatamente sei que está lá. Esse imediatamente seria equivalente a uma informação se deslocar a uma velocidade superior à velocidade da luz. E para Einstein, a velocidade da luz era o limite. Então, ele não admitia essa ação assustadora à distância e queria transmitir uma informação a uma velocidade superior da luz. Isso aqui está sendo explorado principalmente para a computação quântica. O teorema da desigualdade de Bell, esse é um que... Não vou nem comentar agora. Se vocês pediram, eu comento. Mas eu, pessoalmente, tenho um pouco de pé atrás com ele. Quem sou eu para ter isso? Mas eu não gosto de algumas das premissas do teorema de Bell. E o tunelamento quântico é outra coisa maluca, que é interpretada de uma maneira que eu também não gosto, mas que é muito fácil de explicar e causa surpresa. Imagine aqui um elétron querendo passar por uma parede. Ele bate e volta. Mas há uma pequena probabilidade de ele atravessar essa parede. Como está aqui na figura. Aqui na figura só mostra o que atravessou. Imagine que 1 milhão de elétrons bateram nessa parede e um passou do outro lado. Mas passou como furou a parede? Não, ele saiu do outro lado. Mas saiu como? Na verdade, não é uma parede. Isso aqui é uma barreira de energia. Também tem que explicar e vai precisar de um pouco mais de ciência para explicar. Mas, a grosso modo, 1 milhão de elétrons batem numa barreira, talvez um ou dois passam do outro lado. Depende das condições. Isso é o tunelamento quântico. Isso tudo tá... O pior é que, por mais malucas essas coisas sejam, estão tendo aplicações na vida real. Mais esquisitice quântica, vácuo. Vácuo dava até um assunto bem maior, falar sobre a história do vácuo, desde o tempo lá de Aristóteles. Mas aqui, basicamente, sim, no vácuo, em princípio, no espaço não tem nada? Tem. Para a física quântica, onde não tem nada, ainda tem alguma coisa. E pensando naquele princípio da incerteza de Heisenberg, é possível que onde não tem nada, do nada, o nada se divide em dois. E saia uma partícula de matéria e uma de antimatéria, uma para cada lado, e se junte de novo e se anula. Se separa e se anula, se separa e se anula. Mas isso no intervalo de tempo bilionésimo de segundo. Tá? Então, não fere a matemática, não fere a física. É quase que um conceito. No vácuo, surgem as tais flutuações. O vácuo flutua com partículas virtuais. Os virtuais só nesse sentido que a vida dela é extremamente efêmera. Não dá sequer para medi-las. Mas elas existem e deixam de existir. Existem e deixam de existir. No intervalo de tempo infinitesimal. Isso aqui lembra o processo da criação, né? Decoerência. Decoerência é uma maneira de tentar também compatibilizar por que o mundo quântico você compara de uma maneira, o mundo clássico da outra. É uma maneira de transformar um no outro. Não vamos explicar aqui agora, não temos tempo para isso, mas poderia ser explicado. Efeito Casimir é outro efeito maluco que tem a ver aqui com a espuma quântica. Se nós tivéssemos nesse vácuo duas plaquinhas afastadas entre si de uma distância da ordem de alguns angstroms, 10 elevado a menos 10 metros, 5 vezes 10 elevado a menos 10 metros, nada, está no vácuo. Tá assim, vai acontecer o que está acontecendo nessa imagem. Essas partículas que estão aparecendo do lado de fora e do lado de dentro vão criar uma força que iria juntar as duas placas. Essas partículas que chegam do nada, se o espaçamento entre as placas for da ordem de angstroms, eles vão ter uma força de união. Efeito Casimir. Do nada surgiu uma força. Do nada surge matéria e antimatéria. Do nada surgem forças. E para o nada elas voltam antes que eles pensem em piscar os olhos. E aí, gente, não é à toa que essa turma falava essas coisas. Se você acha que entendeu alguma coisa sobre mecânica quântica, não entendeu nada. Mas cá entre nós, quando eu comecei a querer
entender um pouco. Eu sempre quis entender física quântica, nunca tive paciência para isso, não é meu ramo, mas surgiu uma vez uma conversa, agora é do ponto de vista espiritual, porque muita gente usa o termo quântico para vender colchão quântico, perfume quântico e por aí vai, coche quântico. Então a gente tem que entender física quântica para saber o que é verdade e o que não é verdade. Mas uma das coisas que eu, quase que na intuição, que me parece é o seguinte: na física existem muitas questões intrigantes, mas há outras que parecem intrigantes simplesmente porque não sabemos explicá-las bem. Entenderam? Essa não foi eu que disse, não. Esse eu só assinei embaixo. Foi um astrofísico. Ele está dizendo o seguinte, que a turma escolheu um caminho, inclusive um caminho de conflito, porque esses dois aqui, ó, viviam em conflito, porque um não concordava com a interpretação do outro. Os fatos são fatos, ninguém nega os fatos. Mas a maneira como se interpreta os fatos é que são elas. E eu concordo com o Carol que a maneira como a física é explicada, para mim, às vezes soa como desnecessária. Às vezes eu fico olhando, me deu um tempo enorme para entender um certo fenômeno, aí vou para o YouTube, escuto 3, 4 professores de física quântica, pego a teoria, e no fim, pô, mas era isso? Por que não disse isso? Claro que nem sempre eu tenho essa felicidade. Mas a sensação que eu tenho é que, apesar, deixa aqui ter ganho, meio que ganho na marra, e se tornou, a interpretação dele ficou sendo oficial, a clássica, a de Einstein era uma coisa mais simples. Ah, existe, não, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa que vai explicar melhor isso. Eu não sei o que é, mas está faltando alguma coisa. Essa foi a grande discussão. Isso aqui não está completo, é probabilístico, é probabilidade, é assim mesmo. Isso aqui diz, não, está faltando alguma coisa. Eu vou ficar. Aí você vai dar também seus pulinhos se em algum momento a ciência descobrir o que estava faltando. E eu, sei lá, eu tenho a sensação de que isso vai acontecer. Muito bem. Aqui são, cada linha dessa é uma escola, é uma interpretação, é uma maneira de enxergar isso. E foi daqui que surgiu, inclusive, a teoria do multiverso. Porque com aquela história de que é onda é partícula, não, quebrou, virou onda, quebrou, virou partícula, um deles começou, é assim, então se é para levar dessa maneira, então vamos assumir o seguinte, que tem essa dualidade porque se for para o universo 1 é uma coisa, se for para o universo 2 é outra. Então tem um multiverso, dependendo de para onde vai, vai ser uma coisa diferente. Então, até o multiverso surgiu daqui. Não é o multiverso da Marvel, mas é um multiverso meio capenga, que seria uma explicação que ninguém, acho eu que ninguém acredita na explicação do multiverso, mas está listada. Por quê? Dentro do nível de explicações, por que não? Por que eliminar essa? Muito bem. E aí, olha nosso amigo aqui de volta. Ele já tinha assistido isso tudo, nós já passamos do resumo inicial, já entramos no assunto de hoje, ele está esperando a vez dele. Por quê? Porque lembra que ele era ele advogou que a onda, que a luz eram corpúsculos. Né? Muito bem. E agora ele viu que na física quântica ela tanto pode ser uma partícula como pode ser uma onda. Então ele não estava totalmente errado. E aí agora ele quer entender como é que funciona enxergar essa maçã no mundo quântico. Por que lá é diferente? Isso é fundamental para a gente entender o caminho da luz e para explicar um pouquinho melhor aquelas maluquices. Tá? Então, para isso, ele se preparou. Tá? Nós conseguimos para ele emprestado a roupa do Homem-Formiga e ele quer descer até o mundo quântico para enxergar alguma coisa. Então, preparado? Vamos nós. Em lá chegando, ele não encontrou a maçã. Mas encontrou um elétron de bobeira por ali. Agora ele quer olhar para o elétron. Ele sabe que o elétron está ali. Mas para olhar, ele precisa de quê? De luz. Ele precisa de um fóton, pelo menos. Um fóton que
saia de algum lugar, bata no elétron e vá até o olho dele. Você não enxerga esse elétron. Então, está aqui um fóton. Esse fóton vai seguir o seu caminho. Perceberam o que o fóton fez? Olhem de novo. Mais uma vez. Se isso fosse uma maçã e o fóton batesse na maçã, a maçã não ia nem sentir cócega. Vai ser um elétron. As grandezas não são tão diferentes assim. Agora o elétron sentiu uma pedrada na testa. Vamos dar outra pedrada. O ato de medir esse elétron exige que a gente irradie uma energia, uma onda eletromagnética, que vai bater no elétron e vai bater não no olho de alguém, porque pode bater no olho que ninguém enxerga um elétron, mas pode bater num detetor de laboratório altamente preciso que diga, ó, foi refletido, sentiu um piscar, cintilou, ali tinha um elétron. Esse é o ato de medir. Mas para medir, o elétron balançou, saiu do lugar dele, mudou o caminho dele. Não é mais a mesma, não está mais onde estava antes. O ato de medir afetou quem nós estávamos observando. O fóton agora não é um efeito desprezível para ele chegar lá e refletir. Ele é um efeito de grandeza compatível com a do elétron, e o elétron sente, e aí a medição influencia na experiência. Essa é uma das interpretações. Tem outras, e tem uma que é derivada da equação de Schrödinger, que é muito importante, mas que não deu para falar sobre ela agora. Reforço de novo que, se houver interesse, escrevam isso no chat, depois eu vou computar, e se a gente ver que há interesse, programa para explicar melhor aquelas outras esquisitices sobre as quais nós apenas comentamos en passant. Muito bem. Então, aqui é a experiência que esse medidor jogou um fóton, uma radiação eletromagnética, no elétron estava passando, o elétron sentiu a pedrada e mudou o seu comportamento. Em vez de se comportar como onda, passou a se comportar como partícula. É essa interpretação mais simples de todas, quando a gente considera que, na escala quântica, o fóton agora tem um efeito significativo sobre um elétron ou sobre outro fóton. Tem outras explicações, tem aquelas centenas de explicações, não é para agora. Muito bem. Mas bolas. Então, primeiro era um corpúsculo, segundo Newton, depois passou a ser uma onda, segundo Young, depois passou a ser um pacote de onda, um fóton, segundo Einstein, depois podia ser um ou outro, aí depois podia ser um e outro. O que é um fóton? O que é a luz? Hoje em dia, já existe a ótica quântica, que diz que não quer saber nem de onda nem de partícula. É uma excitação quantizada dos modos normais do campo eletromagnético. Tá, sei que vocês não entenderam nada. Ok. Não vamos perder tempo isso aqui agora, é difícil entender mesmo. Já tem teoria de campo, etc. Mas, basicamente, é uma perturbação no tecido espaço-tempo. Alguém, de alguma forma, deu uma perturbação lá, essa perturbação se propagou ao longo do espaço, e nós enxergamos isso como uma luz, como uma radiação eletromagnética, como um fóton. Essa é uma outra maneira de se lidar com esse assunto. Mas também há quem diga isso aqui, ó. A natureza da luz é uma questão irresolvível no campo da física. Aqui não, foram vários que escreveram esse artigo e endossaram essa expressão. Então, luz continua sendo um mistério. E aí eu só vou lembrar daquele único slidezinho que falou sobre espiritualidade, lembrando que no campo da espiritualidade, luz também tem uma posição de muito destaque. Tá? E não precisa ser em espiritualidade esotérica ou mística, não. A própria Bíblia
como é que começou o mundo. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Então, tudo começou com a luz. Tem coisa aí que o homem ainda tem que aprofundar muito. Mas vamos voltar ao nosso mundo quântico. Tá? O que nós aprendemos aqui? Que o mundo quântico é uma questão de escala. E a escala é menor. Aqui é uma foto de um elétron, que é claro que está numa escala muito menor que esta. Mas Newton, que já fez o primeiro passeio dele, gostou, aprendeu, e agora ele quer nos guiar para uma visita no mundo quântico para encerrar essa apresentação de hoje. Então, todos prontos? Antes, já vamos, para ninguém se assustar, apresentar alguns dos principais personagens que se encontram no mundo quântico. Ainda se encontra átomo, se encontra átomo. Começa no nível atômico. Muito bem. Mas vamos encontrar prótons. Hoje em dia já se sabe que os prótons são constituídos de quarks e existem teorias que dizem que os quarks são constituídos de cordas. Então, nessa nossa viagem, é teoria, não é comprovado, mas se elas existirem, nós vamos até elas. Aonde elas estariam nesse mundo quântico? Tá? Existem, é tudo teórico, tá? Existem strings ligadas às partículas do núcleo e às partículas ao elétron, né? Ao elétron, que é indivisível por enquanto. Muito bem. Então, Newton já foi na frente, já nos trouxe esse aviso. Agora, nós vamos fazer a nossa viagem. Vamos procurar ela. Cadê ela? Cadê ela? Está aqui. Ah, meu Deus, voltou para estaca zero, né? Não tem importância não, a gente começa de novo. Português, começa. Tira o som. Vamos tentar tirar esses. Nem sempre ele sai, às vezes ele sai, às vezes não sai, não saiu, tudo bem. Isto aqui é um site que está disponível na internet. O link já está ali, já foi apresentado, tá? Que mostra, a partir da escala humana, tá? Reduzindo, o que nós vamos fazer agora, nós vamos diminuir de tamanho, usando a roupa do Homem-Formiga, junto com o Nildo, que já foi na frente, e vamos conhecer como é que é o mundo do muito, 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 muito. Eu vou ficar aqui 2 horas e não vou conseguir terminar no muito para chegar no muito pequeno. Podemos também crescer, mas hoje é para ir para o pequeno. Muito bem, então vamos lá. Escala. Nós já vamos terminar. Escala de 1 metro. Tudo que está aqui dentro tem 1 metro ou menos. Tá? O homem já ficou menor que 1 metro. Ok? Estamos vendo uma chaleira, um rato, um beija-flor, um ovo de galinha, um ovo de codorna. E estamos diminuindo mais, uma polegada quadrada, uma bolinha de gude. Vamos chegar aqui num grão de café, uma formiguinha, num grão de arroz. E agora chegamos na escala de 1 milímetro. 1 milímetro já está no tamanho de um fio de cabelo. Um fio de cabelo tem 0,1 milímetros. Uma folha de papel tem 0,15 milímetros de espessura. Então, vamos continuar descendo. Um óvulo humano. O menor objeto que é visível a olho nu. Esse objeto aqui tem 0,1 milímetro. Menos que 0,1 milímetro, a não ser que vocês sejam um privilegiado, nós não conseguimos mais enxergar. Vamos precisar de equipamentos ópticos para isso. E aí começam a aparecer as ondinhas. Lembra que eu tinha falado que o maior comprimento de onda é o vermelho? 700 e poucos nanômetros? Já está na escala do vermelho. Comprimento de onda, 700 e poucos nanômetros. Muito bem. Fio de seda, muito menor, hein? O fio de seda está na escala praticamente do comprimento de onda do infravermelho. Eu falei vermelho, não, se eu falei mesmo, desculpe, é o infravermelho ainda. Tá? Descendo mais, uma gota de névoa, um glóbulo vermelho, um glóbulo branco. Agora sim, agora o vermelho.
Esse aqui é o 700 e pouco. O outro era maior. Agora que nós chegamos nos 700 e pouco nanômetros. Partícula de argila, micrômetro, 10 elevado a 1 milionésimo de metro. Já chegamos no limite da luz visível, que é o violeta. É a menor que nós conseguimos enxergar. Então, o que acontece? Menor que isso aqui, microscópio óptico não vai mais. Porque o microscópio óptico, ele usa comprimento de luz visível. Menor que o comprimento de luz visível, ele não consegue mais detectar. Então, daqui para frente, nós temos que entrar em outros tipos de equipamentos, microscópio eletrônico, e alguns outros que vêm por aí. Muito bem. Descendo mais ainda, já estamos no ultravioleta. No ultravioleta, já está menor do que a luz visível, mas perigosa. Agora a coisa começa a ficar perigosa. Essa radiação aqui já é ionizante. Ela já produz até câncer de pele. Pode cegar e tudo mais. Descendo mais e mais, o vírus da hepatite, uma molécula de DNA. Agora vamos chegar aqui no raio-x. Lembra do raio-x? O menor comprimento de onda do espectro conhecido? Estamos nele já. Perto de 1 nanômetro. Aliás, ele é 1 nanômetro. Já estamos em 10 elevado a menos 9 metros. Isso aqui já está na escala do átomo. Aqui começa o mundo quântico. É na escala do átomo para menos. Observe como a coisa é pequena. Aí apareceu um átomo de césio, a molécula d'água, que é 2 hidrogênios e um oxigênio, um átomo de carbono, aquele átomo que nós vimos lá na pedra de carvão. Esse é um ângstrom, 10 a menos 10 metros. Aqui, o microscópio eletrônico chegou no limite dele. Pouco menor que um ângstrom. Já não vê mais nada menor que um. Então, o microscópio eletrônico já não vê mais um átomo de hidrogênio, nem de hélio. As técnicas para nós já conseguimos. Tem novas técnicas que foram desenvolvidas. Aliás, o prêmio Nobel foi ganho por causa disso. Não vou perder tempo aqui com isso, mas tem a ver com o prêmio Nobel de Física que saiu essa semana. Técnicas de medição em tempos de atosegundos. Bom, diminuindo mais ainda, estamos no limite dos menores átomos. Perceberam isso? Agora é subatômico. E o que vai aparecer? Ainda a radiação gama nos menores comprimentos, 10 elevado a menos 12 metros, e começam a aparecer 10 a menos 13, as partículas subatômicas. Apareceram o núcleo de urânio, que é um núcleo grande, apareceu o elétron, núcleo de cloro, apareceram os prótons, os nêutrons, 10 a menos 15, e agora vem aqui o menor comprimento que dá para ter certeza. Menor, qualquer coisa menor que isso aqui, é um bico, é uma aproximação, é uma estimativa. Não se sabe, de fato, o tamanho do que vem quando a gente desce mais ainda no mundo quântico. Sabe já o que encontra. Tá? Começamos aqui a encontrar bósons, começamos a encontrar quarks. Isso tudo nós vamos ver na próxima. Vai ter uma terceira, onde nós vamos falar dessas partículas subatômicas. Nós vamos entrar em física das partículas. Nós estamos querendo chegar do outro lado. Nós queremos passar pelo mundo quântico e ver o que vem depois. Tá? Muito bem. Aqui nós estamos tentando descer para tentar achar alguma coisa. Então, partículas que ficam dentro dos prótons são os quarks, mais quarks, mais quarks, neutrinos, uma coisa esquisitíssima. Esse é o de alta energia. Não tem nada, não tem massa, mas eles existem em quantidade. A segunda partícula mais abundante no universo são os neutrinos. Nós somos atravessados a cada segundo por bilhões de neutrinos. 10 elevado a menos 21, o menor quark aqui encontrado, top. Aí vamos encontrar um neutrino leve, né? Ele é muito pequeno. 10 elevado a menos 24, menos 25, menos 26,
menos 27, menos 28, menos 29, menos 30. Estamos descendo direto mesmo, menos 33, e agora chegamos no limite. O limite que o ser humano consegue pensar, 10 elevado a menos 34 metros. É o comprimento de Planck. Lembra daquela história do tecido espaço-tempo? A espuma quântica. A espuma quântica é formada por uma malha que tem um comprimento de Planck. E a tal teoria das cordas, nós vamos falar sobre ela também, talvez na próxima, estaria aqui nessa ordem de grandeza. Menor coisa que o homem conseguiu imaginar teria uma grandeza estimada em 10 a menos 34 metros e seriam as cordas e a espuma quântica. Menos que isso, tudo falha. A ciência acaba. Não existe mais ciência para escala menores que essa. Mas já parou? Já parou? 10 elevado a menos 34, né? Vou rápido agora que o nosso tempo acabou, para o outro lado. Para o lado do universo. Agora vão começar a aparecer astros, estrelas, galáxias, e nós vamos até aonde? 10 elevado a... Meu Deus, desculpa. Aqui eu estou me perdendo. Vai para lá, o meu. Está muito nervoso. Não. Ou é o programa que está dando algum tio. Nós vamos, se não me engano, até a 10 a menos 35. Universo observável. Fugiu, não quer ficar lá. O universo observável hoje é estimado como tendo 10 elevado a 35 metros. E a menor escala possível no mundo quântico é 10 elevado a menos 34. Ou seja, é para um lado e para o outro. O homem vai até 10 a menos 34 para o maior e vai até 10 a menos 34 metros para o menor. Então, chegar nessa escala é tão difícil, ou mais difícil ainda, do que enxergar o universo. Terminamos aqui. Peço a vocês que, se gostaram e não assistiram a primeira, assistam. Se assistiram, assistam de novo e assistam essa de novo, porque entender o mundo quântico passa por nós nos acostumarmos com ele. E aí não tem grande ciência, não tem teoria. Eu fiz o simplificado do simplificado. Alguns vão me criticar por ter simplificado demais. Mas não acabou. Deixamos o caminho do elétron para decidir se fazemos ou não, mas temos que entrar agora no mundo quântico subatômico. Falar sobre quarks, falar sobre o modelo padrão, falar sobre energias, e depois entrar no que não está provado ainda, no que é pura teoria, que alguns até dizem que não é real, como a teoria das cordas, e pode existir outros também. E aí a gente para, dá uma analisada e vê, serve para alguma coisa? Bom, pelo menos ninguém vai ficar me dizendo que alguma coisa é quântica, agora eu sei o que é quântico e do que não é quântico. E quem conseguiu captar um pouquinho do que foi mostrado também já tem essa percepção, embora falte muito, muito mesmo, para se poder dizer que se conhece um pouco do mundo quântico. Encerrando, eu agradeço. Até o próximo encontro.